Quando nós vamos para João, João capítulo 10, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E essa parábola que o Senhor Jesus conta, na realidade é falando dele. Ele é o pastor reconhecido pastor, que o porteiro abre a porta para ele. E ele entra no redil ou no curral e tira as ovelhas para fora. E é isso que ele veio fazer. As ovelhas são o seu povo de Israel. Ele veio, esse povo estava guardado sob a lei, estava no redil ou no curral da lei, mantido separado das outras nações por cercas, para que eles não se misturassem. A lei eram as cercas. A lei eram as cercas que impedia que eles se misturassem com outras nações e adorassem os outros deuses, etc. Agora, estavam presos, porque a lei prende, né? A lei é uma prisão. Mas quando chega o verdadeiro pastor, aquele previsto pelas Escrituras, ele tem autoridade para entrar no curral e tirar as ovelhas para fora. E aí as ovelhas irão segui-lo sem uma cerca. Ele será, ele no centro é quem criará a atração do seu rebanho. É diferente um rebanho que é preso num curral, onde o que os mantém unidos são as cercas, e um rebanho que é guiado pelo seu pastor, que vai onde o pastor vai, e um rebanho assim é unido pela atração que o pastor aplica sobre eles. Então, esse é aquele que entra pela porta. Esse é o que o porteiro abre. E voltando lá para o nosso capítulo de Mateus, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel, no versículo 6 de Mateus 2. E tu, Belém, terra de Judá. Por isso que eu falei no começo que José e Maria precisariam estar em Belém, porque a profecia dizia a respeito a Belém. Então, se eles estavam lá na Galiléia, eles estavam em Nazaré, longe de Belém, alguma coisa precisava acontecer para que chegasse em Belém. E essa coisa era o César Augusto proclamar aquele recenseamento. Então, nós vemos que Deus mexeu com César Augusto, Deus mexeu com Herodes, e agora Herodes, no versículo 7 de Mateus 2, Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. É, até parece, né? Até parece que ele queria adorar o menino. Ele queria mandar matar o menino. E, e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Agora sim, a estrela parece que caminha na frente deles. Antes eles tinham visto no oriente a estrela e vieram na direção dela. Agora a estrela se tornou móvel e ela para em cima da casa. Para em cima da casa, e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, no versículo 10. Isso demonstra a diferença. Havia uma multidão, havia toda uma população em Jerusalém, e queria ver o menino Jesus pelas costas, né?
Mas esses magos aqui, gentios, estrangeiros, eles se alegraram, porque eles tinham encontrado onde estava o menino Jesus. E vendo eles a estrela, no versículo 10, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. A mirra era uma planta amarga, né? Era um perfume obtido de uma planta espinhosa, cheia de espinhos. Então eles vão e se alegram e encontram o menino, finalmente encontram o menino. E sendo por divina revelação, no versículo 12, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Isso aqui é interessante porque toda pessoa que encontra o Senhor Jesus, ela parte por um outro caminho depois, né? A gente não volta pelo mesmo caminho de onde veio. A gente parte por um outro caminho, um novo e vivo caminho, que é aquele agora de uma vida transformada. No versículo 13, encerra aqui a missão daqueles magos, daqueles sábios, e que dão uma lição para nós também, que os que mais interessados estavam na vinda do Senhor eram estrangeiros. E tendo ele se retirado, no versículo 13, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. Eu não sei aqui se é o próprio Senhor Jesus. Ah, não, aqui não é. Aqui é um anjo do Senhor. A tradução correta aqui é um anjo do Senhor. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor. Porque existe uma certa distinção quando nós lemos o anjo do Senhor e um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor é um anjo atuando como mensageiro do Senhor. O anjo do Senhor é o próprio Senhor. E faz sentido não ser o anjo do Senhor, já que o Senhor estava já encarnado aqui, na forma de um menino. E tendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor, quem quiser pode rabiscar na sua Bíblia aí, colocar, trocar o anjo por um anjo, apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Então, a vinda do menino causou uma convulsão em todo mundo. E o Egito será abençoado no milênio, será uma das nações gentias abençoadas no milênio, porque acolheu o Filho de Deus. Por mais que depois o povo hebreu vai ficar 400 e poucos anos escravizado no Egito, Deus não se esquece da misericórdia que fizeram para o seu filho. Então, esse mesmo Egito acolheu. E o fato dele ir para o Egito, né, e levantando-se, ele tomou o menino de sua mãe de noite e foi para o Egito. Isso era, de certa forma, uma, uma profecia que estava baseada na libertação do povo hebreu do Egito. Porque assim como José e Maria foram para o Egito levando o menino com eles, no versículo 15 fala que esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do profeta, do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então, esse do Egito chamei o meu filho tem duas explicações. Tem a explicação no sentido figurado, quando Deus trouxe do Egito, chamou para fora do Egito o seu povo de Israel, e agora no sentido mais real, de ter chamado o seu filho Jesus
para fora do Egito, de volta do Egito para a terra de Israel. E Herodes aqui, então, cumpriu o seu papel de figurante nessa história. Veja quantos figurantes tem nessa história. Nós vimos lá César Augusto, depois Herodes, e vai aparecendo ao longo dos evangelhos, nós vamos ver pessoas muito ilustres que vão aparecendo, mas elas simplesmente fazem a sua parte nesse grande cenário e desaparecem, porque elas não têm importância nenhuma além daquela de terem, de alguma maneira, se relacionado ou vivido no tempo do Senhor Jesus e, de alguma forma, tendo sido usadas por Deus para algo relativo ao seu filho aqui na terra. Então, do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriram dos magos. Então, por isso que eu falei que quando os magos visitaram o menino, não visitaram como nós vemos nos presépios, né? Nos presépios tem lá o burrinho, a vaquinha, a manjedoura, José, Maria e um menininho na manjedoura, e os magos todos chegando com seus camelos, entregando os presentes. Está errado o presépio, porque eles não visitaram a manjedoura. Eles chegaram na casa, o menino já estava na casa, e o menino já tinha cerca de 2 anos, 2 anos de idade. Então você vê que desde criança a gente já era enganado. Não era só o Papai Noel que era falso no Natal, era também a manjedoura e tudo mais. É claro que tudo aquilo aconteceu, mas em um tempo diferente da chegada dos Reis Magos, né? É que eu acho que quando a gente comprava as pecinhas para o presépio, seria mais barato comprar tudo, tudo de uma vez, né? Os bonequinhos de todo o cenário. Mas, e aqui então cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, versículo 18, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, olha aí, acabou o tempo dele. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor, ou um anjo do Senhor, apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então veja que não era apenas Herodes que procurava a morte do menino, eram outras pessoas também, por isso que já estão mortos. Essas pessoas morreram e o menino ficou. Então se levantou José, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então, repare que aqui você tem duas passagens que acho que falam do profeta, não, três. Primeiro lá no versículo 6, versículo 5, e eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Depois uma outra no versículo 15, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. A do versículo 5 é Miqueias 5, 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então é desse profeta que está falando o versículo
o versículo 5 e 6 aqui. Aí, quando você vai para o outro, a outra citação de um profeta é no versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Esse profeta aí é Oséias. Oséias, no capítulo 11, versículo 1, ele diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Aí tem um terceiro profeta aqui, no versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. É que ele identifica quem é o profeta, né? Jeremias disse: assim diz o Senhor, em Jeremias capítulo 31, versículo 15. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora por seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Agora, uma parte que chama atenção aqui é o último versículo: e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. É o versículo 23, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Veja que mudou a conversa aqui. Em todas aquelas citações, era a respeito de um profeta que disse. Quando chega aqui, não diz um profeta, pelo que fora dito pelo profeta, mas pelos profetas. Por que será isso? Bom, primeiro porque nós não encontramos esse versículo em algum profeta, em particular. Ele será chamado Nazareno. Mas nós encontramos de uma maneira genérica ele sendo chamado Nazareno lá em João capítulo 1, versículo 46, que diz assim: disse-lhe Natanael, quando Natanael é apresentado, avisam Natanael a respeito de Jesus, disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Então devia correr uma notícia entre os profetas de que ele seria chamado Nazareno, embora nenhum deles tenha escrito isso. Mas lá em João, o próprio Natanael confirma que ele seria chamado Nazareno. O problema é que Nazaré era uma cidade de quinta categoria. E quem vinha de Nazaré não era pessoa muito confiável. Os judeus não gostavam dos nazarenos, embora Jesus não fosse originalmente de Nazaré. Ele tinha nascido em Belém da Judéia, mas passou a ser chamado de Nazareno. E isso tem um outro significado também. Ele era rejeitado, porque os nazarenos eram rejeitados no meio do seu povo. E ele era rejeitado também. Por isso que ele seria chamado Nazareno. Seria a mesma coisa que dizer assim: ele será chamado o rejeitado. O Ramon perguntou onde diz que foram 2 anos que passaram. Eu entendo que a gente pode inferir isso, né? Pelo fato de o Herodes mandar matar todas as crianças, todos os meninos que havia em Belém, de 2 anos para baixo. Então ele estava nessa faixa etária. Ele não era um recém-nascido, mas já devia ter uns 2 anos de idade. E também José e Maria já estavam morando numa casa lá em Belém, e não mais abrigados numa cocheira, porque não havia lugar para eles quando eles chegaram. As estalagens estavam todas cheias por causa do recenseamento. Então, eles talvez tenham alugado uma casa ou ficado em casa de algum parente ali em Belém. Não sei